let's go. Diluição e titulação. Vamos falar um pouquinho da diluição. O processo de diluição é um processo, na verdade, que é super corriqueiro em laboratório. Eu sempre uso o exemplo que está mais se aproximando de vocês, né, no dia a dia de vocês, que provavelmente vai ser quando vocês estiverem enfrentando lá os plantões da vida. Existem medicamentos que a gente usa, por exemplo, em crianças, que não, principalmente nos hospitais, né, não existe muito essa coisa de pediatra, de medicamento pediátrico. No hospital você tem um medicamento único, que ele vai ser administrado de maneiras diferentes para um adulto e para uma criança. Tanto na questão da quantidade de medicamento, né, como sobretudo da concentração. Então, como o medicamento ele vem preparado para o adulto, a diluição é um processo que, quando você vai administrar para a criança, você vai ter que fazer. Né? Então, do ponto de vista assim, matemático, diluir significa diminuir a concentração. Né? Geralmente, o problema que mais aparece em vestibular é o problema da diluição, embora você possa fazer o caminho oposto. Né? Eu posso, por exemplo, pegar uma solução de concentração conhecida, adicionar o solvente e aumentar o volume dela. Ao aumentar o volume, a concentração cai. Isso é o procedimento mais corriqueiro. A gente acabou de fazer um exercício lá do Enem, onde basicamente o que ele queria era diluir a solução. Ele tinha uma solução de nitrato, né, acho que era 1,08. Essa solução de nitrato foi diluída e queria que chegasse a 0,009. Então é um caso de diluição. Tá? O processo contrário você consegue evaporando o solvente. Então, se eu pegar uma solução diluída e colocar num ambiente com calor, ela vai fornecer calor, o solvente evapora, o solvente evaporando, ela volta à situação inicial, que é o que está acontecendo no Mar Morto, né? A gente estava falando até na aula de hidrostática um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, o que a gente precisa estabelecer aqui é a relação entre volume e concentração, tá? Então, a gente pode dizer que existe uma equação da diluição. Que relaciona a concentração e o volume. Espera aí. Hertz. Aqui. Tudo água. Tudo água. Todos eles água ou soro, né? O próprio soro que... Quando é injetável, eles usam água. Água destilada. Ou quando é um medicamento de correr, né? Aquele medicamento que fica correndo, aí vai para o soro mesmo. E é sempre água mesmo. Eu não sei se agora é destilada. Pode ser que seja destilada, porque o medicamento já tem bastante concentração, né? Porque também existe uma questão que é assim, né? Por exemplo, olha as treta que é, né? A gente acha que é só glamour, né? Por exemplo, quando você vai fazer um medicamento, administrar um medicamento por correr, né? Você tem toda uma questão relativa ao controle da vazão do medicamento. Né? O medicamento ele não pode correr muito rápido. Por quê? Porque se ele corre muito rápido, primeiro, além de você ter um aumento do volume do sangue, que já não é uma coisa legal, você vai diminuir a concentração do sangue. Quando você diminui a concentração do sangue, né, a gente vai discutir na próxima aula, você mexe na osmolaridade. Então você começa a ter problema de pressão, a pessoa começa a ter queda de pressão, quer dizer, você tem um efeito em cascata por conta de um medicamento mal administrado. Vou dar um conselho para vocês, futuros médicos. Você quer se dar bem num plantão? Sejam amigos das enfermeiras. A enfermeira ela pode ser o teu anjo da guarda ou ela pode ser o seu tapetinho. Tá? Porque a gente vê muitas vezes alguns médicos com postura bem arrogante perante os enfermeiros, e os enfermeiros são os caras que estão na linha de frente. Se der alguma coisa no paciente e o enfermeiro for uma pessoa que não confia em você, você entende qual é a situação? Então sejam muito colegas desses caras, porque eles vão salvar a vida de vocês ali nos plantões, eles vão quebrar muitos galhos. Eu lembro da minha prima sempre comenta sobre isso, que, enfermeiro é o olho do médico. É o olho do médico, porque o médico não tá sempre lá, né? O enfermeiro é que. E quando você pega um enfermeiro que é bom, um cara que acompanha o paciente, um cara que tem as noções, o cara vai te ajudar horrores. Vai te dar altas fitas. Voltando, então. Então, o que a equação de diluição mostra? Ela faz uma relação
entre concentração e volume. Na verdade, essa relação ela já é um pouco simples de a gente perceber. Porque pensa comigo assim, ó. Para você diluir a solução, você vai jogar solvente. Ok. Agora pensa um pouquinho. Quando eu jogar o solvente, então eu sei que a concentração, né, é igual ao número de mols do soluto dividido por um volume, certo? Da solução. Agora pensa comigo então, ó. Qual a característica de uma diluição? A diluição, ela vai causar aumento do volume da solução. Porém, ao adicionar o soluto, você não está alterando o número de mols. Ao adicionar o solvente, você não está alterando o número de mol do soluto. Então, quer dizer, se a quantidade de sal que tem lá dentro era X, depois que você jogar água, ela continua X. Essa é a sacada da diluição. Na diluição, a quantidade de soluto é a mesma, porque você só está jogando solvente. Então, para pensar que tem toda a lógica do mundo você pensar que se eu aumento o volume da solução, mas o numerador fica constante, a concentração diminui. Né? Eu vou aumentando, quanto mais água eu ponho, menor a concentração. Então, daqui, a gente consegue pensar que concentração e volume são diretamente proporcionais. Aliás, inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. São inversamente proporcionais. Então, quer dizer, vale o raciocínio da regrinha de 3 inversa, que vocês aprendem muito na matemática. Tá? Eu consigo provar o que a matemática também mostra lá, aqui na química. Para pensar o seguinte, ó. Imagine então que na minha solução inicial eu tenho um certo número de mols do soluto dissolvidos num volume V1. O que eu vou fazer com a solução? Vou jogar água. Então, adiciona solvente. Ao adicionar solvente, eu tenho uma solução diluída. Nessa solução diluída, eu continuo tendo um número de mols do soluto. Só que agora num V2. Beleza? Esta solução terá uma concentração maior do que a 2. Tá, ó. O volume aumentou de V1 para V2, então a concentração tem que diminuir. Beleza? Agora, se concentração é número de mols por volume, eu não posso dizer que número de mols é concentração vezes volume. Ó, eu vou escrever o seguinte, ó. O número de mols do soluto, ele é C1 vezes V1. Se eu pensar na situação inicial. Só que, na diluição, como o número de mols é constante, eu posso dizer que esse valor também é C2V2. V2. Tá? Com essa equação, por exemplo, a gente conseguiria resolver também a questão do Enem. Quer ver? Ó? Vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer um ops. Na questão do Enem era assim, ó. Eu tinha uma concentração de nitrato 1,08 mol por litro.
Eu quero saber qual é o volume disso para chegar em 5.000 litros. Opa, eu falei 5 e escrevi o 5 ali. Ó, para chegar em 5.000 litros numa concentração de 0,009. Se não me engano, esses eram os dados da questão. Tá? Então eu parto de uma concentração 1,08 e quero descer essa concentração para 0,009. Né? Geralmente, pessoal, essa questão do Enem ela era bem chata, porque além de toda a complexidade da questão, os números eram feios, né? A gente percebeu que não eram números muito legais. Mas o que a gente pode perceber muitas vezes é que se você olhar para os dados e analisar calmamente, você muitas vezes consegue descobrir de cabeça. Por exemplo, se eu pegar 1,08 e dividir por 0,09, eu vou fazer essa conta aqui, só para a gente perceber uma coisa. Dividido por 0,09. Deu certinho 120 vezes. Olha que coisa louca, deu redonda essa conta aqui. Quer dizer, quando ele pega uma concentração de 1,08 e passa para 0,009, ele está dividindo a concentração por 120. Ela está ficando 120 vezes menor. Então significa que o volume, para ter chegado a 5.000 aqui, ó, tem que ter aumentado 120. Percebe? Se eu pegar, então, 5.000 e dividir por 120, a gente vai chegar no mesmo 41 que a gente tinha chegado. Tá? Esse volume aqui, ó, 41 litros. Tá? E aí você vê bem a matemática falando com a gente aqui, né? Ó. Se você está falando para mim que C1V1 é igual a C2V2, o que você está querendo dizer em última análise é que C vezes V é constante. Quer dizer, se o produto de duas grandezas é sempre o mesmo, são duas variáveis, né? Concentração e volume. Se o produto entre elas é sempre o mesmo, significa então que quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Tá bom? Cuidado que esse CV não é o da titulação, tá? Da titulação a gente tem também uma relaçãozinha CV que depois eu comento para vocês. Podem tirar Tenho print. trauma de titulação. Mas a titulação tipo, o foda da titulação é que ela mistura estequiometria com soluções, né? Por isso que acaba ficando. E o Enem gosta também desse assunto. Sim, e são duas coisas difíceis. São. E são mesmo, nossa senhora. Prontinho? Ó, vou passar aqui, tá? Qualquer coisa vocês pedem para voltar. Eu quis colocar uma coisa, eu tava preparando a aula de vocês e surgiu um assunto que eu acho bem interessante, que tem a ver com diluição. Isso aqui, por exemplo, para quem trabalha em laboratório, quem vai trabalhar em laboratório, se algum dia alguém tiver a oportunidade, por exemplo, de fazer uma iniciação científica e trabalhar num laboratório de microbiologia, geralmente a diluição seriada é bastante usada. Né? Acho que o que mais próximo se aproxima, assim, a gente teria no nosso dia a dia de uma diluição seriada são os florais. Né? Independente da gente discutir aqui se acredita ou não, tá, gente? Não é esse o foco da história, mas os florais, eles têm um princípio de utilizar a menor quantidade de substância que teoricamente seria ativa. E para isso, normalmente, você extrai as substâncias da natureza e aí produz uma certa solução estoque, e essa solução estoque ela vai sendo diluída sucessivas vezes. Tá? Essa diluição seriada, ela vai ser feita segundo um determinado fator. E por que eu quero comentar sobre isso? Porque às vezes esse conceito é cobrado. Eles pedem para você falar, por exemplo, qual que é o fator de diluição de um tal processo. Tá? Antes de entrar na questão da diluição, eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. Os nossos olhos, eles são aparelhos que medem concentração, tá?
de uma certa maneira. Nós temos essa condição de avaliar, não de maneira quantitativa, mas de avaliar de maneira qualitativa a concentração, tá? Isso que eu estou chamando a atenção de vocês é super importante em equilíbrio. Porque, por exemplo, isso aqui, essa mudança de cor que acontece em vários equilíbrios, ela indica o predomínio de uma espécie em detrimento da outra. Tá? Então, quando existem reações em que a gente observa isso acontecer. À medida que, por exemplo, uma substância vai sendo consumida, a cor da solução vai diminuindo. Lembra daquela famosa aula de pilha, que a gente fala que o recipiente de cobre vai ficando azul mais claro? Essa diminuição tem a ver com a diminuição da concentração, essa diminuição da cor, tá? Aqui eu coloquei uma fotinho de um processo de diluição seriada, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou uma solução, pegou o aparelho que esse aparelho aqui é chamado de pipeta, tá? Você tem vários tipos de pipeta. As pipetas que se usam em laboratórios, assim, para quantidade. Gente, para vocês terem uma noção, tem pipeta que ela puxa 10 microlitros. Né? Ela tem uma... A pipeta ela é uma pistola, na verdade. Parece uma daquelas coisas de caneta, sabe? De você apertar. Você coloca o tubo de plástico na frente dela aqui, ó. É um tubo descartável, você enrosca. E aí você aperta quanto você quer que ela puxe. Ela é eletrônica. Essas pipetas são muito loucas. Uma pipeta dessa deve custar uns 4 mil reais, assim. Porque ela usa volumes muito minúsculos. Então, o que o cara faz? Ele pega a solução e pipeta ela num frasco. Tá? Então, vamos imaginar que ele pipetou 1 ml. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar daqui uma fração. Então, vamos imaginar, por exemplo, assim. Ó. Aqui eu vou fazer uma diluição de 1 para 10. Ó, percebe? Tá vendo esses valores aqui? Ó? Esses valores, eles são as diluições que você está fazendo em relação à solução original. Então, tipo assim, ele pegou a solução aqui e aqui ela está 1 para 10. O que significa isso? Ele pegou 1 ml de solução e pipetou mais 9 ml de solvente. Né? Ou, por exemplo, no caso aqui, ele pode ter feito assim, ele pegou 0,1 ml. 0,1 ml, gente, dá 100 microlitros. 100 microlitros. Tá? Então, fica 0,1 ml mais 0,9. Pronto. Tá? Então, essa solução 1, ela já está 10 vezes menos concentrada que a solução mãe. Então, por exemplo, se essa solução mãe for 1 mol por litro, essa daqui já caiu para 0,1. Tá? Aí eu pego 0,1 ml de S1 e junto com mais 0,9 de água, você ganha S2. Tá? E assim você vai fazendo a diluição, né? Em tese, vai chegar uma hora, presta atenção nessa frase, porque essa frase é muito curiosa. No limite, vai chegar uma hora que vai ter uma molécula só lá dentro. Né? Vamos dizer assim, é a última diluição. The last, a derradeira. Tá? Você vai diluindo, vai chegar uma hora que vai ter 100 moléculas ali, depois vai ter 50 moléculas, depois vai ter 25, depois vai ter 12, depois vai ter 6, 3 e 1 e acabou. É muito estranho pensar nisso, né? Tá? Onde se usa muito esse processo? Então, por exemplo, o fator de diluição aqui é de 1 para 10. Tá? Onde se usa muito é em cultivo de bactéria. Ó, aqui é uma outra situação onde você tem bactérias. Tá, ó. Aqui tem uma concentração de 60 mil bactérias por ml. Tá? O que ele vai fazer? Ele pipeta 1 ml daqui, põe aqui e completa com 9. Agora você tem 6 mil bactérias aqui. Né? Porque ele pegou 60, agora vai pegar 6 mil, porque ó, ele pegou 60 mil bactérias e trouxe para cá. E diluiu.
Tá? Aí daqui ele vai pegar 1 ml. Vai diminuir 10 vezes a bactéria. E assim sucessivamente. Quanto mais diluições ele fizer, menos bactérias ele vai ter por ml. Tá? Isso aqui é feito, por exemplo, para você fazer meio de cultura em laboratório, ou testar certas cepas de bactérias em coisas diferentes. Se usa muito em pesquisa. Né? Tá bom? Então vocês já sabem o que significa isso. Não precisa ser de 1 para 10 a diluição, tá, gente? Pode ser de 1 para 2, pode ser de 1 para 4. Isso vai depender, tá bom? Volto, peraí. Aqui. Pronto? Agora esse daqui também, ó. Agora vem a sequência de questões, tá? Ó, de diluição, tem a 1, tem a 2, tem a 3, a 4 e depois vem mistura, tá? Como essas questões elas são mais simplesinhas, eu já prefiro fazer porque aí já serve como uma espécie de exemplo, para a gente ir aplicando formulinha ou vendo o que ele pode perguntar. Bom, vamos lá. Puta, você acredita que só chegou agora, velho? Nossa, tá muito delay, velho. Acho que tá mesmo pra... Tá chovendo aí já ou não? Aqui ainda não tá. Aqui tá de boa ainda. Mas tá ventando lá fora. Aqui tá e tá, tipo, caindo toda hora. É? Ixi, tá chegando então aqui já. Vamos lá. A questão número 1, ele diz assim. A 200 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, será adicionado água até que o volume final seja de meio litro. Qual deve ser a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro? Né? Esse é um que talvez dê para a gente fazer meio de cabeça. Ó, início, final. Eu sempre ponho os números porque às vezes você consegue ver rapidamente. Ó. Eu tinha 200 ml de uma solução, 1 mol por litro. Tá bom. Eu joguei água até que o volume tenha atingido meio litro. Qual vai ser a concentração? 2. Então, ó, a diluição ela foi de um fator de 2,5, não foi? Ó? Esse é o fator da diluição, 2,5. Ah, então eu aumentei o volume 2 vezes e meia. Então eu vou ter que dividir a concentração por 2,5. Tá? Nossa, tem um baita de um pernilongo aqui. Pronto. Tá? Concentração 2, então. Que é o que vai dar a mesma coisa da formulinha. Dá 0,4, né? 0,4 mol por litro. Quando o examinador não é chato, que ele só quer saber se você sabe o conceito, ele coloca números mais tranquilos. Se os números são mais difíceis, a gente faz pela formulinha. Tá? Dan, Oi? você pode, por favor, repetir, porque minha internet travou e eu não consegui ouvir nada. Por favor. Qual parte? Tudo, exercício. De onde saiu aquele 2,5 ali? É o número de vezes que o volume aumentou. Se ele foi de Ah, 200 para 500, então se o volume aumentou 2 vezes e meia, a concentração tem que ter diminuído 2 vezes e meia. Entendeu? entendi, beleza. Tá? Obrigada. Beleza. Printaram aí? Já vou passar para o próximo. Dois. A 3 litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, 0,4 mol por litro,
acrescenta-se água até que o volume vá para 5 litros. Então, o volume foi de 3 para 5. Determine a concentração de cloreto de cálcio na solução final. Então, uma diluiçãozinha, né? Aqui já vamos usar a fórmula porque eu acho que fica mais fácil. C1V1, C2V2. Então, a concentração inicial 0,4 vezes o volume inicial é 3, igual concentração 2 vezes 5. 3 por 5 dá 0,6, acho que dá 0,24. Bom, se tiver errado vocês já vão avisar. 0,24 molar. Zero 0,24 mol por litro. Agora, a pergunta B já é meio capciosa. Ele quer a concentração de cloreto. Cloreto. Alguém arrisca o valor aí rapidão? 0,48? Pronto, fechou. Por causa da dissociação, né? Ó. Quando ele fez a diluição, ele tinha agora CaCl2 na concentração 0,24. Pronto. Só que como ele faz a diluição, ele faz isso aqui, ó, mais 2 Cls. Para cada partícula de sal, ele gera 1 cálcio e 2 cloros. Então, 0,48. E aqui seria 0,24. Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu acho que agora vai cair a ficha de vocês. Vocês lembram de uma coisa chamada fator de Van 't Hoff? Não. Não? Alguém lembra do fator de Van 't Hoff? Bonito esse nome. Vou chamar se eu tiver um filho, eu vou chamar de Van 't Hoff. Alfredo Van 't Hoff. Ninguém lembra? É aquilo, vou dar um palpite. É aquilo. Palpite! Não, pera aí, gente. Pera aí, para tudo, que agora o mundo vai dar certo. Agora vem o palpite. É o nome, uai. Eu tô brincando, eu tô enchendo o saco. É aquele fator multiplicativo das reações? É o fator, é um tipo. Também, não. Mas na aula você ensinou ele com outro nome, que eu também não lembro, mas não era esse, não. Esse aí você foi mais fundo do baú do que o meu, hein? Porque esse também tem um fator de Van 't Hoff. O negócio é o seguinte, gente. Quando uma solução, por exemplo, quando uma solução é iônica, significa que os íons que estão ali eles são produtos de uma dissociação. Ou seja, toda vez que você jogar uma coisa na água, ela vai se multiplicar. Então, meio que a Gil falou, o fator de Van 't Hoff é um fator multiplicativo. Mas o que ele quer dizer? É o número de íons liberados por partícula. Ou seja, o fator de Van 't Hoff aqui é 3. O que significa isso? Se um cara... Então eu falo assim, olha, o cloreto de cálcio, ele tem um fator de Van 't Hoff 3. O que está implícito nessa frase? Toda vez que você jogar o cloreto de cálcio na água, ele quebra em 3 partículas. Esse fator de Van 't Hoff, ele pode aumentar, por exemplo, as propriedades coligativas de um líquido. Sabe quando a gente joga um sal na água que o ponto de ebulição aumenta? Olha a perguntinha, bem capciosa. Por que se eu jogar 1 mol de sal na água, a temperatura de ebulição dela aumenta um tanto, e se eu jogar 1 mol de açúcar, a temperatura aumenta menos? A temperatura de ebulição dela aumenta menos. Porque o fator do sal vai ser 2 e do açúcar 1? É a propriedade coligativa. É o fator de Van 't Hoff. Quanto maior é o fator de Van 't Hoff, maior é o efeito que aquela substância tem de liberação de íon. Você pega, por exemplo, uma espécie que nem o... Quer ver, ó? Olha para esse aqui que bonito, ó. Ca3PO4,2. Fator de Van 't Hoff desse maluco aqui é 5.
fator de Van Toff é 5, tá? É que o nome é estranho. Ai, meu Deus do céu. Eu tava mó feliz. Não vai ser 6, Dan? 5. Não, Por aqui que não, é 5? porque aqui é 2, não é 3. Aqui, ó. Ah, tá, entendi. Aqui são 5. São 3 cálcios para 2 fosfatos. Ele quebra, Ah, tá? legal. Que chique isso. Que chique isso. Professor, esse fator que é aquele que entra naquelas monte de fórmula da propriedade O I. ativa. É o I. É o I. É o I. Né, aquela formulinha de osmose, de delta TE. A gente vai falar, na próxima aula a gente vai ter aula disso. E na hora, quando, tipo assim, quando a gente tem essa aula, a gente nem entende muito bem por quê. Só fala assim, multiplica por esses fatores aí, enfim. Exatamente. Agora a gente entende o que é o fator de Van Toff. Tá? Por isso que, por exemplo, soluções de mesma concentração, por exemplo, uma pergunta que cai muito isso, ó, você tem uma solução 1 mol por litro de NaCl e tem 1 mol por litro de água com açúcar. Se eu fizer uma membrana porosa e colocar a solução A aqui e a solução B aqui, primeiro, vai ter osmose ou não? Vixe, vai? Não. Eu perguntei primeiro. Eu perguntei primeiro. Vai ter osmose ou Não não? sei, não Alguém sei. sabe? Vai ter osmose. Vai ter. Vai porque tem uma solução mais concentrada. Qual que é a solução mais concentrada? A do sal. Porque na verdade a concentração real dessa solução é 2 mols por litro. Porque o fator de Van Toff aqui é 2. Como o açúcar não dissocia, o fator de Van Toff dele é 1. Então quem é a solução hipertônica? É essa aqui, ó. E essa é a hipo. Eu pensei nisso, mas quando você faz essas perguntas, eu fico com medo de responder, porque parece que a resposta vai estar errada. Mas aí você já para pensar o seguinte. Qualquer resposta que você pensar, parecer que dá errada. Sim, não, acho que não. Não, acho que sim. Por isso que eu falei, Vai, sei lá. É um vai assim, né, ó. Vai. Tipo isso. Né? Tá? Vocês entenderam, gente? Ó, eu sei que esse papo aparentemente é meio desconecto do que eu tô falando, da aula em si, mas na semana que vem isso aqui vai fazer um puto sentido. Tá? Por quê? Porque o efeito coligativo ele é proporcional ao número de partículas que tem lá dentro. Número de partículas. Ou seja, você tem que considerar coisas que eventualmente dissociam. Tá? Tranquilo? Vamos continuar. Podem tirar print aí. O que é? Não entendi aqui. O que você escreveu aqui, Arinha? Peraí. 3. Peraí, tá vindo aqui. O meu chat está demorando para abrir. O que acontece, gente? Agora veio. Isso, devido ao fator de Van Toff. E aí, puta, deixa eu contar uma coisa para vocês. Já que vocês absorveram bem a ideia do fator de Van Toff, tem um outro problema do fator de Van Toff. Às vezes o fator de Van Toff tem que ser corrigido. Por quê? Por exemplo... Tava bom demais pra ser verdade. Não, agora a gente já falou, vamos lá, né? Por exemplo, quando eu olho para isso aqui... Mas isso eu não vou explicar tudo hoje, tá? Eu só vou mostrar para vocês o problema. Eu falo para você assim, tá, o fator de Van Toff é 3. Tudo bem. Mas aí eu te devolvo com a seguinte pergunta. E se esse cara dissociar tipo 30%? Será que o fator de Van Toff é 3? Porque o que é o fator de Van Toff, meio que a Maju... Acho que foi a Maju, porque agora eu já não sei mais. Porque vocês falaram que eu errei no começo. Alguém falou, é um fator multiplicador.
Mas esse fator multiplicador, ele estava partindo da premissa de que 100% das partículas vão quebrar. E se não for assim? Por exemplo, onde que o fator de Van 't Hoff é importante? Para ácido fraco. Para ácido fraco. Se o ácido ioniza, mas ele ioniza tipo 30%, 20%, aí na aula de propriedade coligativa eu vou ensinar vocês a corrigir o fator quando a porcentagem não for 100. Tá? Depois a gente... Aí eu não vou esticar muito não. Tá? Embora seja um assunto interessante. Questão 3. Uma solução de HCl 0,01 mol por litro foi preparada a partir da diluição de 100 ml de uma solução de mesmo soluto com concentração de 0,10. Olha lá, bem tranquilinho. Ó. Então eu peguei 100 ml. Gente, a solução que ele começa, ela é chamada quase, assim, nos exercícios, de solução estoque. Tá? É a solução estoque. Vou até escrever aqui. Então, 100 ml a 0,01. Ela foi preparada. Ah, não, essa não é a estoque. A estoque é a outra. Essa daí ela foi preparada. Essa é a solução diluída. Espera aí. Diluída. Foi preparada a partir da diluição de 100 ml de uma solução de mesmo soluto. Então, não é isso aqui. Tá tudo errado. Tudo zoado. Ele foi a partir de 100 ml. Então, eu peguei 100 ml de uma solução 0,10. Agora vai. E obtive V. Pronto. Ó. A concentração caiu 10 vezes. Ó. Caiu 10 vezes. Então, o fator de diluição foi 10 vezes. Então, quer dizer, o volume tem que ter aumentado 10 vezes. Tá? Beleza? Então, quer dizer, se o volume aumentou 10 vezes, o final, então, é 1 litro. Diluída. Diluída. 1 litro. Os de diluição são mais tranquilos. Quando a pessoa não erra a conta, claro. Em sais, alguns sais precisa. Mas porque tem alguns sais que ele dá o grau de dissociação. Mas você vai... Na verdade, assim, já é difícil cair o fator de Van 't Hoff. Né? Porque geralmente as perguntas que envolvem fator de Van 't Hoff, elas envolvem conta. Então você pega esses vestibulares mais famosos, né, que vocês costumam prestar, quando cai é mais conceitual. Tem caso que cai, sim, é um saco. Acho que esse aqui eu coloquei porque ele é o único diferentinho. Porque acho que ele vai falar da diluição ao contrário, ó. Então ele vai concentrar, né? Um técnico de laboratório aqueceu uma solução aquosa de um determinado sal a 0,4 mol por litro, obtendo 400 ml de uma solução do mesmo sal a 1 mol por litro. Então veja que ele partiu de uma concentração menor para chegar numa maior. O volume que ele partiu... Deixa eu ver. O técnico aqueceu uma solução... Ah, tá. Obtendo 400. Então ele obteve 400 ml. Tá aí, ó. Chama de X. Então, ó, quando ele aqueceu, ele aumentou a concentração. Então, a concentração ficou multiplicada por um fator. Que é 2,5, né? 2,5. Então, como a concentração aumentou 2,5 vezes, significa que ele evaporou água para o volume diminuir 2,5 vezes.
Então, o x dividido por 2,5 tem que dar 400. Pronto. Então, quer dizer, ele partiu, né, necessariamente de 1.000 ml. Aí, na real, vai ser a diferença, a resposta? É, porque ele pergunta a quantidade de água perdida por evaporação, né? Então, que seria um ΔV, vamos chamar assim. ΔV do solvente, na verdade, né? Que seria só o solvente que saiu dali. Seriam 600. Isso mesmo. Tá? É bem difícil parecer desse tipo, mas tá aí. Beleza? Podem tirar print. Ai, que delícia. Eu achei essa foto muito linda. Café com leite. Na verdade, pessoal, eu coloquei essa foto aqui para a gente entrar nesse assunto com um certo pensamento. Porque se a gente entrar com o pensamento aqui, vai ser muito tranquilo, bem sossegado. Primeiro, vamos esquecer um pouco o negócio da mistura e vamos pensar no que vocês estão vendo aí. Quando eu misturar café com leite, para fazer lá o seu pingado, a gente chama de pingado lá em São Paulo, que cor que ele vai ficar? Por exemplo, vocês acham... Tenta me descrever a cor que vocês acham que vai ficar essa mistura que vocês estão vendo aí. Depende, né? Essa que você está vendo aí. Marrom claro. Marrom claro. Um marrom claro seria uma boa hipótese. Porque tem mais leite do que café. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acham que essa mistura tem condição de ficar mais branca que esse leite? Ou mais preta que esse café? Jamais. 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 Vocês estão entendendo que isso é um conceito fundamental? Tenta imaginar que isso aqui, ó, o leite é uma propriedade. Uma propriedade qualquer. A cor do leite. E a cor do café é uma outra propriedade do café. Quando você mistura, a propriedade da mistura, ela tem que estar entre as duas. Mas não necessariamente no meio. Ela vai estar mais deslocada para aquele que estiver em maior quantidade. Sim ou não? Igual termologia com água quente e fria. Igual, exatamente. Igualzinho. Então, o que a gente precisa entrar na história é pensando assim. Quando eu misturar duas soluções, a concentração ela tem que estar entre as duas. Mas não necessariamente a média aritmética. Ela vai estar deslocada para um dos componentes. Claro, pode até ser que seja a média aritmética, se você colocar a mesma xícara de café com a de leite, do mesmo tamanhinho, aí você teria um marrom intermediário, vamos dizer assim. Tá? Esse conceito ele vale para densidade, ele vale para ponto de ebulição, ele vale para um monte de coisa. Por exemplo, se você pega, sei lá, você pega álcool e água e mistura, a densidade vai estar entre os dois. Todas essas situações, para calcular a propriedade que você está desejando, você vai usar a média ponderada. Tá? Tanto para densidade, como para concentração. No caso do ponto de ebulição, não é tão simples assim. Não é bem uma média ponderada. Tá? Mas é interessante você fazer essa reflexão de que a propriedade... Tanto é verdade que tem uma coisa que a gente fala no começo do curso, que é assim, ó, uma mistura não possui propriedades constantes. Uma das diferenças para você caracterizar uma mistura de uma substância é isso. Substâncias têm propriedades constantes, ou seja, o ponto de ebulição é sempre o mesmo, a densidade é sempre a mesma. As misturas não. As misturas elas têm propriedades que variam conforme a composição da mistura. Então, no caso das concentrações, a ideia é pensar assim. Né? Imagina que o leite seria, exemplo, né, uma concentração, o café seria uma outra concentração, a concentração intermediária depende de quem está em maior quantidade. Tá bom? Aqui tem um exemplo para a gente chegar na fórmula. O objetivo, na verdade, é chegarmos a uma fórmula.
É exatamente isso que a gente está tentando dizer. Qual é a média que leva em consideração as quantidades que você pode envolver ali? É a ponderada. Tá? Como é que a gente chega nessa ponderada? E aí tem duas coisas que eu queria comentar. Ó, vamos dizer que a solução A, ela tem um número de mols. Eu não vou trabalhar com os números, tá? Eu vou usar letras. Na e um volume Va. Numa concentração Ca. Tá? Na é o número de mols do soluto. Solução B. Tem NB de soluto, volume VB e concentração CB. Então vejam o seguinte, quando você vai misturar as duas soluções, você tem que considerar que aqui dentro tem um pouco de ácido. Aqui dentro tem um outro pouco de ácido. Portanto, aqui dentro você vai ter o pouquinho que tinha no A, mais o pouquinho que tinha no B. Outra coisa importante é considerar que o volume da solução é VA mais VB. Então, ó, a gente está preparando para chegar na média ponderada. Porque olha só o que eu vou escrever. Na mistura, eu tenho que N da mistura é igual a Na mais NB. Quer dizer, o número de mols de soluto da mistura não é mais constante, porque você juntou duas soluções. É diferente você pegar uma solução e jogar água. Não é bem isso que a gente fez, né? Então, ó, só que vamos lembrar que o número de mols é C vezes V, né? Então, olha o que eu vou escrever. No lugar do N da mistura, eu vou escrever concentração dela vezes o volume dela tem que ser igual a CAVA, que é o número de mols de A, mais CBVB. Olha lá a média ponderada saindo, ó. Eu vou passar o volume da mistura dividindo, só que eu vou passar ele como VA mais VB. Então você vai ter que a concentração da mistura é igual a CAVA mais CBVB, tudo isso dividido por VA mais VB. Que é exatamente a fórmula da média ponderada. Né? As concentrações seriam os valores a partir dos quais você vai tirar a sua média. Os volumes seriam os pesos desses valores. Né? O peso, a gente chama de peso, pode dizer assim, é o valor mais importante. Tá? E aí, uma observação aqui. Se VA for igual a VB, aí nós teremos a média aritmética. Né? Quando VA é igual a VB, o que significa na prática? Né? Quando você mistura volumes iguais, o peso é o mesmo. O peso seria o mesmo. Então, ó, vamos, só para vocês perceberem como que fica, se VA for igual a VB, você pode chamar os dois de V, vai. Chama de V. Então, a conta fica assim, ó, C da mistura igual a CAV mais CB vezes V, pensando nos volumes iguais, né? Dividido por 2V. Olha lá o que aconteceu. Você cancela os V's, ela fica exatamente a média aritmética. É claro que média aritmética não é uma coisa... média ponderada não é uma coisa que você faça de cabeça, né? Não dá para fazer de cabeça, mas o simples fato de você saber que é média ponderada, você já pega o exercício, já encaixa os dados na questão e faz a conta. Geralmente a questão de mistura envolve conta mesmo, não tem muito o que pensar. Tudo bem? E aí tem um detalhe, né? Que a gente está se aproximando daquele matagal perigoso.
Nós estamos misturando coisas que não reagem. Não reagem. Quando a coisa reagir, aí é um problema de titulação mesmo da estequiometria, tá? Podem tirar print, gente. Vamos lá. Cinco, o laboratório dispõe de uma solução estoque de sulfato de sódio 2 mol por litro. Explique como você prepararia 100 ml de uma solução do mesmo soluto a meio mol por litro, partindo da solução estoque. Tá? Tem uma questãozinha aqui que a gente precisa comentar. Eu vou fazendo com vocês e vocês vão perceber a história. Bom, primeiro vamos fazer conta, né? Primeiro fazer conta. Então eu tenho uma solução inicial lá, de concentração inicial, 2 mol por litro. E eu quero transformá-la numa concentração de meio mol por litro. Tá? Para isso, eu vou pegar um volume V e diluir até 100 ml. Então, a primeira questão que você se preocupa é quanto eu tenho que pegar desse volume. Tá? Aí a gente faz a conta. Ó. Eu quero que a concentração diminua 4 vezes. Então, meu fator de diluição é 4. Portanto, eu vou ter que aumentar o volume 4 vezes. Então, V1, aliás, V2, né, perdão, tem que ser 4 vezes o V1. Então, eu vou pegar o V1, vou multiplicar por 4 para chegar no V2. Então, o V2 vale 25. Tá? Não, é V1 mesmo, não é? V1. V1, verdade. É que o V2 é 4V1, então aqui é V1. 25. Aí não vai ter 400? Agora eu não entendi. Não, ó. Não, cuidado. Eu vou ter que diminuir a concentração, ó. Se eu vou diminuir a concentração, eu tenho que aumentar o volume. Então, Ah, tá, volume entendi. tem que ser 25, né? Então é V1 Entendi. vezes 4, daí dá 25 ml. Deixa eu aproveitar e já apagar aqui. Tá? Aqui. Pronto. Beleza. V1 25 ml. Aí tem uma questãozinha técnica, né? Do jeito que ele falou, né? Explique como você prepararia. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que o volume final seja 100 ml. Então, geralmente, como é que você prepara uma solução dentro dessa necessidade? Você pega a solução concentrada, coloca no recipiente, né? E completa com água. Você sempre faz assim, você pega a solução e completa com água, tá? Então, a gente vai falar assim, ó, retira-se uma alíquota é tipo parcela, né? De 25 ml da solução estoque e completa-se o volume num balão volumétrico. O balão volumétrico ele é um aparelho bem preciso para volume. Inclusive na folhinha de vocês, que eu mandei para vocês agora há pouco, tem uma foto de uns balões volumétricos bem no começo da folha. Né? Ele é um recipiente assim, ele tem um gargalão assim, um cano, e aí ele faz uma bolotona assim, ó. E esse balão, gente, ele só tem uma marquinha aqui, ó.
Então esse balão ele serve para medir um volume fixo, tá? Ele tem uma rolha aqui, ele é todo de vidro. Então você tem balões de vários tamanhos. Então, por exemplo, eu quero preparar 100 ml, então eu vou pegar um balão de 100. O que eu faço? Eu pego lá a solução concentrada, pipeto 25 ml. Esses 25 ml aqui a gente faz com a pipeta. Pipeta os 25 e joga aqui dentro. Joguei, aí vai ficar 25 aqui. Aí você vem com a água e completa até o menisco aqui, ó. Até essa manchinha aqui, você sabe que tem 100 ml, tá? Beleza? Item B. Calcule a concentração de sódio na solução preparada. Bom, a solução preparada, ó, eu vou escrever assim, a concentração de Na2 SO4 da solução já diluída, né? Perdão. Ela vale meio mol por litro. Meio mol por litro. Só que, olha lá o fator de Van Toff para o sódio, né? Para o sódio, o fator de Van Toff é 2. Ó. Na2SO4 vai dar 2Na mais SO4. Pronto. A concentração desse cara é meio mol por litro. Vou colocar dos dois já, né? A daqui é 1 mol por litro. E a daqui é meio. Tá? Beleza? Tá? Então a resposta fica 1 mol por litro. Aqui. Cara, eu tô muito feliz que eu entendi isso, porque antes eu achava que tinha que dividir. Nossa, Mas isso é revelação. foda, cara. Isso é foda. Isso é foda. Por isso que eu coloquei esses exercicinhos, porque eu tô ligado que isso é dúvida. Muita gente tem dúvida disso. Podem printar aí. Misturam-se... Filho da puta de pernilongo. Desculpa aí, gente. Misturam-se 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 40 gramas por litro, com 400 ml, também de hidróxido de sódio, 10 gramas por litro. Vocês vejam que aqui a concentração está em grama por litro. Não tem problema. A formulinha da mistura vale tanto para a concentração em mol por litro, como para a concentração em gramas por litro. Não tem diferença. Tá? Desde que, obviamente, as coisas estejam na mesma unidade. Né? Então, é a aplicação da fórmula, na verdade. Ele pede para a gente calcular a concentração da solução, admitindo que o volume final seja igual à soma dos volumes das soluções usadas. Então, ó, concentração da mistura é C1V1 mais C2V2 vezes V1 mais V2. C2V2 dividido por V1 mais V2. Então vai ficar 40 vezes... outra boa notícia. Quando você está trabalhando com essa fórmula, que você está trabalhando com várias unidades diferentes, tal, se você mantiver todo mundo em ml aqui, ó, não tem problema, tá? Bota lá 100 ml, porque de repente às vezes é mais fácil fazer a conta com um número maior, né? Se bem que nesse caso, acho que vale mais a pena fazer com 0,1 mesmo, né? Acho que a conta fica mais rápida. Esse monte de zero aí. Então fica 40 vezes 0,1 mais 400 vezes, então é 10 vezes 0,4. Confere. Dividido por, como a gente mexeu tudo com litro, põe 0,5 aqui. 4 mais 0...
4 mais 4, 8, dividido por 5 dá 1,6? Dá, não. 4 mais 4 dá 8, dividido por meio dá 16? 16 gramas por litro? Vamos Sim. fazer uma averiguação aqui. Veja só uma coisa. Quer ver, ó? De um lado você tem 10 gramas por litro. De outro lado você tem 40 gramas por litro. Veja que 16 está mais próximo de 40. Justamente por quê? Porque a solução de 40 gramas por litro, ela foi usada 4 vezes mais. Então a concentração está mais próxima dela. Tá bom? Podem tirar print. Deixa eu ver como nós estamos aqui. Tá. Ô, Dan, Oi. eu não sei se cabe para esse exercício, para esses casos, mas eu lembro que na aula de termologia, quando tinha mistura de líquidos e tal, o Fred ensinou um macete que de Peraí, cabeça a não, gente peraí. conseguia... Antes tem duas palavras aí que você não tem como dizer a mesma frase. O Fred ensinou. Macete. Não, o Fred ensinou. Ah, Mas continua, vai ele lá. usou, ele usou, ele Eu tô usou, vou brincando, corrigir. tô zoando. Ele usou um macete, mas que eu nunca entendi, que pra mim dificultava mais ainda. Mas eu só queria saber se dá para fazer aí. Que ele sabia dizer o número exato, tipo, saber de qual estava mais próximo, dá para saber, mas ele conseguia de cabeça saber o valor. Eu não sei se o pessoal que estudou lá lembra disso, Mas mas aí, tinha. ó, eu não tenho, eu acho que eu sei do que você está falando, mas não sei se eu sei. Né? Por exemplo, se você tem assim, 30 gramas de água a 20 graus e, sei lá, 60 gramas de água a 30 graus. É isso? Por exemplo? Tipo isso, daí ele estaria dizer, tipo, que o resultado da mistura ia dar um valor mais próximo de uma das duas temperaturas, e Cara, ele conseguia, por dedução, falar dá o para valor, deduzir, entendeu? dá para Ah, deduzir. tá. Porque é o Não, eu só queria seguinte, saber, porque às vezes facilita, né? Mas é que eu nunca entendi esse macete aí. como a gente vai ter aula logo menos de termologia, a gente pode pensar nessa dedução sim. Mas aí é o seguinte, tá? Tem uma questão aí. Os caras metendo pau aqui. Você só pode fazer isso aqui porque é água, tá? Porque tem o mesmo calor específico. E Aham. não tiver o mesmo calor específico, não dá certo. Não, mas eu digo no caso da diluição. Tipo, rola essa aproximação, essa dedução, ou não Sei lá, rola? cara, não sei. Eu preciso, na verdade, assim, eu preciso deduzir essa. Porque essas porra de macete é foda, né? Eu preciso deduzir isso pra ver o que isso significa. Porque, de repente, isso aqui é quase que uma média ponderada também. Por exemplo, ó, você tem. Uhum. É como se você tivesse as temperaturas, né? São os valores. E as massas são os pesos. Então você faria 30 vezes 20 mais 60 vezes 30 dividido por 90. Entende? É um caso bem específico. Eu acho que dá sim. Eu acho que dá. Na aula, faz o seguinte, quando a gente tiver, não sei se você vai assistir a aula, mas mesmo assim você me lembra, porque aí eu deduzo e deixo gravado. Aí você vê. Dá para deduzir, sim. É interessante essa dedução. Não, é que, sim, é porque eu lembrei, só toquei no assunto porque eu achei a conta muito semelhante, e assim, mesmo os resultados, assim, tá mais próximo de um do que de outro e tal. E aí, de repente, se você conseguisse me Perceber ensinar o que isso, ele né? tentou, o que ele quis dizer, porque na época eu não entendi nada, de repente, se você conseguisse explicar o que ele quis dizer e eu entendesse, facilitasse a conta, entendeu? Isso que eu. Eu não sei o que ele falou. Eu acredito que seja isso. Tá? Eu acho que é isso. Porque, assim, Eu acho que é isso aí mesmo. eu Eu acho confesso que é que eu isso aí tenho mesmo. muita dificuldade quando vocês vêm com essas coisas, tipo assim, Dan, você já viu a regra de Severino? Hã? Não, porque meu professor ensinou um negócio, eu falei, meu Deus do céu, começou, não? E tem o teorema do polígono fechado, o que é isso? Então, eu nunca sei o que é, mas a gente pode deduzir Aham. sim, tá bom? Não, beleza, de boa. Beleza? Vamos lá, 7. Calcule a concentração. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver que vocês estavam falando bosta aqui. Tarará, bosta. Ai, rachei. Adoro. Calcule a concentração de uma solução
preparada a partir da mistura de 1 litro de sacarose, 20 gramas por litro, com meio litro do mesmo soluto, 5 gramas por litro. Olha lá, mesma coisa. Tá, ó. Você tem 1 litro com concentração 20 gramas e meio litro com concentração 5. Dependendo dos valores, dá para fazer até mais rápido do que para o média ponderada, gente. Sabe por quê? Ó? Por exemplo, essa é uma questão que eu não perderia tempo fazendo média ponderada. Ó. Quantos gramas tem de soluto aqui? Concorda? 20 gramas. Solutou. Quantos gramas tem de soluto aqui, gente? 2,5. Porque são 5 gramas por litro de soluto. Tudo isso aqui, quando for misturado, vai estar dissolvido em quanto de volume? Em 1,5 de volume? Porque nós misturamos isto e isto. Né? Então, a concentração da mistura é a quantidade de soluto das duas. Então, aqui a gente faz do jeito mais simples. Dividido pelo volume onde elas estão dissolvidas. Tá? Que vai dar exatamente a média ponderada. Ó. 20 vezes 1, mais meio vezes 2, meio vezes 5, dividido pelo volume total. Tá? Então dá 22,5 ali, né? Dividido por 1,5. Dá 15. 15. Dá 15 gramas por litro. Tá mais próximo do 20 mesmo, né? Podem printar. Questão número 8. Eu acho que essa é a última, é. Tá, vai dar certinho. Conseguimos pelo menos terminar essa parte. A titulação vai ficar para a próxima, tá? Escaparam hoje. Escaparam. Vamos preparar psicologicamente. É, agora é que nem ninguém que fica de recuperação na escola, o cara fica uma semana sem dormir, tá ligado? Tipo, com medo da prova, acorda, tipo, no meio da noite. Ai, caralho, vou me fuder. Uma solução foi preparada pela mistura de 100 ml, não, de 100, o que é isso? 100 mi? Sei lá. Deve ser ml, porque tem um L, é M e um L minúsculo. E aí tem esse E-cloreto, deve ser cloreto, D-cloreto, né? Então tá, 100 ml de cloreto de lítio a 0,2, então pera lá, vamos escrever aqui. Eu tenho LiCl, 100 ml, 100 ml, 0,2 molar. Aí eu tenho também uma outra solução de cloreto de cálcio. Já até vi o que vai acontecer aqui. Que é 200 ml a 0,1. E a terceira solução é de cloreto de alumínio. Essa nós temos 200 a 0,25. Olha que questão louca. Considerando que o volume final seja a soma, taranã, ele quer a concentração de cada coisa que tem lá dentro. Então aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, como esse é o último problema, ele, na verdade, envolve os dois raciocínios. A diluição e a mistura. Veja só por quê. Perceba que na solução A, eu tenho cloreto e lítio. Então, ó, eu vou começar a calcular, eu vou chamar as soluções de A, B e C. Na solução A, eu tenho lítio numa concentração de 0,2 molar.
Veja que eu não estou nem pegando o cloreto de lítio, eu já estou pegando o lítio sozinho. Como é 1 para 1, se a solução é 0,2, o lítio é 0,2. E o cloreto também. Tá? Para quem não identificou, gente, isso aqui esse colchete a gente usa para concentração em mol por litro, tá? O cloreto é 0,2. Beleza. Solução B. Quanto eu tenho de cálcio? Concentração de cálcio. 0,1, certo? Só que a concentração do cloro não é 0,1. Olha o fator de Van Toff aqui, ó, para o cloro. Então, a concentração de cloro aqui, ela vale 0,2. E na solução C, por isso que aquele exercício é fundamental. Na questão C, na solução C, perdão, o alumínio, a concentração dele é 0,25. Só que a do cloreto é 0,75. Faltou um molar aqui. Espera aí. Mol por litro e mol por litro. Certo? Os volumes. 100, 200 e 200. Então, olha o tamanho do problema, gente. Para eu calcular a concentração dos 3 primeiros, do lítio, do alumínio e do cálcio, eu vou considerar que eles sofreram diluições. Né? Porque se você pensar, o sódio, o lítio, ele só estava aqui, em 100 ml. De repente, ele foi misturado com tudo isso. Tá? O cálcio também e o alumínio. Então, na verdade, ó, para o lítio, diluição. Para o cálcio, diluição. Para o alumínio, diluição. Para o cloro, não. O cloro é mistura. Tudo bem? Então, vamos lá. Lítio. Lítio. O lítio eu vou tentar fazer de cabeça. Presta atenção, ó. A concentração do lítio era 0,2 para 100 ml, não é? Só que quando ele misturou, o volume total passou para meio litro. Então, o lítio, que estava dissolvido em 100 ml, agora passou a se dissolver em 500. Então, se o volume aumentou 5 vezes, a concentração do lítio tem que cair 5 vezes. Então, eu vou escrever assim para ele, ó. A concentração do lítio, ela tem que ser 0,2 dividido por 5. 5 vezes menor do que ela era naquela situação, que dá 0,04 mol por litro. O cálcio estava numa concentração de 0,1. Só que ele ocupava 200 ml. Quando ele foi diluído, ele passou para 500 também. Então, o volume aumentou 2 vezes e meia. Então, a concentração tem que diminuir 2 vezes e meia. Dois e meio. 0,04 também, gente. Peço até que vocês confiram aí para ver se eu não errei a conta. Tá? Aí, alumínio. Alumínio. 3 mais. Concentração dele era 0,25. Tudo bem. Só que ele estava em 200 ml, ó. 200 ml. Subiu para 500, ou seja, aumentou 2 vezes e meia. Aumentou 2 vezes e meia. Então a concentração cai 2 vezes e meia. Tá? Isso aqui dá 0,1 molar. Agora, o do cloro não tem jeito, galera. Aí é formulinha.
Então, para o cloro, vem a mistura, ó. C1V1, né? Então, ó, C1V1 mais C2V2 V1 não é senda? não é 0,2? Deixa eu ver aqui. Não, o volume, eu digo. O volume, pode crer. Aqui, tá certo. Aqui é 100. Aqui é 100. C1V1, C2V2 mais C3V3. É 0,75 vezes 200. Nossa senhora. Ah, não. Vixe, 500. Aqui dá 20 mais 40, dá 60, mais 150? 150. 60 mais 150, 210. 210 dividido por 500. Tchararã, não sei. 0,42. O de você, vê se alguém deu isso aí também. 0,42. Sim. Tá? Braçal, né? Totalmente braçal. Tá? Beleza? 0,42 mol por litro. Tudo bem, gente? Certo? Então é isso. Vê se vocês têm alguma pergunta para fazer aí e tal.